Bom dia para todos que estão aqui vendo esse vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu estarei falando sobre os protoquitistas. Esses aqui são alguns prototipos de protoquitistas que existem entre vários. O domínio normal é eucariota, o que significa em português eucariontes, que possuem um núcleo. O reino é o reino protista. Quem criou foi Haeckel, em 1866. Alguns supergrupos e filos têm Sar, Stramenopiles, Alveolata, Apicomplex, Ciliophora, Dinoflagellata, Rhizaria, Cercozoa, Foraminifera, Radiolari, Escafada, Euclenozoa, Percolozoa, Metamonata, Amoebozoa, Eminasticophora, Abuzozoa, Opisthoconda, em parte Filojoanozoa. Protista ou protoquitista é um reino de organismos eucariontes, uma célula com núcleo, como eu tinha acabado de falar. Quando eles colocaram lá, que eu falei para vocês que é uma célula que possui núcleo, que é o ao contrário de um procarionte que não possui célula. Inclui todos os eucariontes que não podem ser classificados como parte dos reinos Animalia de animais, plantas ou fungi dos fungos. Eu vou falar também um pouco depois sobre o reino Plantae e o reino Fungi, sobre os fungos. Possui cerca de 20.000 espécies, sendo um grupo diversificado heterogêneo que evoluiu a partir de algas unicelulares. Por que algas unicelulares? Porque são algas que só possuem uma única célula em seu organismo. Em alguns casos, essa origem torna-se bem clara, como no grupo de flagelados. O que é flagelados? Flagelo, na verdade, é uma característica de uma bactéria que o ajuda a se locomover. Há registros fósseis de protozoários com carapaças, foraminíferos, que viveram há mais de 1,5 bilhões de anos, na era proterozoica. Grandes extensões do fundo dos mares apresentam espessas camadas de depósitos de carapaças de certas espécies de radiolários e foraminíferos. Agora eu vou dar uma pequena explicação sobre esse assunto. Neste momento eu vou falar um pouco aqui. Primeiro, se vocês que estão assistindo estão querendo saber qual é o site que eu tô, podem pesquisar aí a Wikipédia. E você procura aí protista, que aí tem tudo, tem a ocorrência, tudo. O domínio, o reino, o Sar, tudo. Aí agora eu vou dar um pouco da minha explicação, do que vocês também podem entender. Por exemplo, protista é um reino de organismos eucariontes, como eu falei para vocês, possuem núcleo. Esse núcleo, ele protege mais as células. Algumas células que não possuem núcleo, as procariontes, são o que significa pró. Pró é uma coisa que não é considerada verdadeira. Mas pró significa uma coisa que é mentira. E eu significa que é uma coisa que é uma coisa verdadeira. Verdadeira mesmo. Cariontes significa célula. Célula. E com o eucariontes, que fica verdadeira célula, que é uma célula com núcleo. E procariontes, célula
célula não verdadeira, que significa que ela não possui núcleo. Agora eu vou procurar aqui um site para a gente discutir mais sobre o reino fungi dos fungos. Reino fungi. Vocês estão vendo aqui nessa imagem algumas espécies de fungos, como essas espécies de cogumelos aí em cima e também alguns como cogumelos que vocês podem até colocar aí nos comentários, mas todos os cogumelos são venenosos? Não, somente os que são coloridos, como esse aqui, dessa imagem superior ao lado esquerdo. Vocês estão vendo aqui, eu vou dar um zoom aqui, que é esse cogumelo aqui. Ele sim pode ser venenoso pela coloração, mas alguns que só são cinza, você não deve se preocupar muito quanto a isso. O domínio eucariota, em português eucarionte, e tem muitos sub-reinos, filos ou subfilos. Eu não vou falar todos para o vídeo não ficar chato e longo e entediante. Esse texto. O reino fungi é um grupo de organismos eucariotas ou eucariontes, que inclui micro-organismos tais como as leveduras, os bolores, bem como os mais familiares cogumelos. O cogumelo a gente já conhece, leveduras a gente vai conhecer um pouco, e bolores eu vou falar um pouco sobre isso. Bolores, se você tem o seu pão aí de casa, que você come, você gosta muito do seu pão, saiba que ele tem muitos bolores. Não é um veneno, nem nada como alguns cogumelos coloridos. Não. Isso é usado no preparo. E é bom muito. Isso é usado no preparo do pão. Então não se preocupem. É totalmente alimentício. Cogumelo, como eu falei, só os coloridos têm veneno. Só os coloridos. Classificados no reino separado das plantas, animais e bactérias. Uma grande diferença é o fato de as células dos fungos terem paredes celulares que contêm quitina e glucanos, ao contrário das células vegetais, que contêm celulose. Celulose. O que vocês podem até se perguntar o que é celulose? Celulose é um organismo que tem nos vegetais, principalmente nos vegetais. Olha, gente, eu vou falar mais um pouquinho. Eu vou tentar diminuir esse texto e eu vou falar mais sobre isso daqui. Abundantes em todo o mundo, a maioria dos fungos é inconspícua devido ao pequeno tamanho das suas estruturas e pelos seus modos de vida criptóticos. Fiquem ligados no canal, porque infelizmente não vai dar para terminar hoje, mas eu vou mostrar uma segunda parte desse vídeo. Esperem que vai ter no nosso canal.